E aí pessoal, mais uma vez eu tô de volta, dessa vez para trazer uma análise, uma review aqui no canal. E se é a sua primeira vez por aqui, eu já explico como ele funciona. São vídeos sem edições, um conteúdo mais de fã para fã, porém de alguém que jogou videogame a vida inteira, então sabe do que está falando. Em especial quando o assunto é um jogo do Ryuga Gotoku Studios e Yakuza. Aqui no canal tem basicamente análise de quase todos os jogos da saga Yakuza e dos spin-offs, já que essa é uma das minhas franquias favoritas. E eu pretendo ainda esse ano, talvez até o começo do ano que vem, fazer análise dos poucos jogos que faltam. Sendo assim, é hora de trazer a análise de um jogo que saiu em fevereiro deste ano. Um jogo, né, que foi o sonho de consumo por muitos e muitos anos de nós, fãs ocidentais de Yakuza, Like a Dragon Ishin. Esse jogo que é um remake, a versão original dele saiu lá no Oriente para PlayStation 4 em 2014, praticamente há uma década, e conta a história, né, uma história ali no fim do período Tokugawa, do Bakufu, a restauração Meiji e tudo mais. Há alguns anos atrás eu cheguei a pegar a mídia física dele para PlayStation 4, porém, gente, eu não tanquei o jogo em japonês porque eu queria sentir, entender de fato a história, principalmente devido a eu gostar das histórias nesse período tão turbulento do Japão, equivalente, ao meu ver, ao faroeste norte-americano, a um western, né, devido à violência e algumas outras curiosidades. Eu peguei o jogo no lançamento dele, em 21 de fevereiro, e eu já o zerei há alguns meses, e eu poderia ter feito essa análise antes. Porém, como eu me aventurei em praticamente tudo que esse jogo tinha a oferecer, como as sub-stories, as Battle Dungeons, as arenas ali, os procurados e tudo mais, derrotei o Amon, eu fiquei meio que, vamos dizer assim, um pouco fora da história, né? Não me absorveu tanto quanto o que eu queria. E aí agora, né, eu rejoguei ele no Legend e após zerá-lo pela segunda vez eu me sinto finalmente, né, à altura de poder fazer uma análise que esse jogo merece. Então, bora lá para essa análise, relembrando que ela está sendo gravada, né, em um PlayStation 5, que foi onde eu joguei. Bom, em primeiro lugar, né, eu tenho que esclarecer uma coisa aqui no primeiro tópico. Eu falei, né, que eu curto bastante esse período do Japão aí, e principalmente devido a eu ser um aficionado pelo Shisengumi. Eu consumi ao longo dos anos livros sobre a história deles, filmes, todo tipo de artigo. E essa paixão pelo Shisengumi, pelos lobos de Mibu, como eles são conhecidos, começou devido a eu ser um grande fã de Rurouni Kenshin / né, Samurai X, se você preferir assim, que foi aonde eu conheci e se passa basicamente nessa mesma era no Japão, né, nesse mesmo período ali, no fim do período Tokugawa, na restauração Meiji, principalmente, né, ali o começo, né, o passado do Kenshin, que é o protagonista. Então eu mais do que recomendo que você, né, assista o anime, principalmente os OVAs que se passam nessa época, que são realmente muito bons. Leia o mangá também, tem os filmes aí em live action na Netflix, que a propósito são muito bem feitos, por mais, né, que o autor tem alguns problemas aí, se você está ao par, sabe que ele é um sujeitinho, mas eu acho que nós temos que separar, né, vamos dizer assim, a pessoa física da obra. É o que eu tento fazer com Samurai X e eu acho que assim é excelente. E eu acho que tanto lá em Samurai X como aqui em Like a Dragon Ishin tem versões incríveis de personagens históricos que você vai reconhecer e da história muito bem contada nos dois casos, assim, realmente tudo muito bem feito. Sendo assim, né, vocês imaginam, eu comecei a jogar em Yakuza em 2008, eu sou fã da franquia desde lá, né, veterano já. E aí quando eles anunciaram que ia ter um Yakuza ali, né, que você seria Saito e seria um capitão do Shisengumi, eu simplesmente pirei porque juntava duas das coisas que eu mais amo, né, desse período histórico. Então, assim, por isso que esse jogo, mesmo eu jogando agora tantos anos após o lançamento dele, é tão especial para mim. Agora, né, eu vou fazer a análise
da história aqui do Like a Dragon Ishin, que começa no ano de 1867, ou seja, ali em pleno século XIX, e depois tem dá uma passagem de tempo ali de um ano em 1868, aonde acompanhamos Sakamoto Ryoma. Essa era, né, do Japão, que tem em especial ali um sistema de castas, que serve, né, basicamente para beneficiar quem nasceu em uma situação mais privilegiada. O Ryoma, ele acabou sendo adotado pelo magistrado de Tosa, o Yoshida Toyo, e criado por ele como um filho, também com um irmão adotivo, Takeshi Hampeta. A gente já vê por aí, né, a similaridade com a história do próprio Kiryu, né, com toda a história dele, a gente percebe esse paralelo claro aí, né. O Toyo, ele é um homem bom, que ele prioriza, né, acabar com esse sistema de classes, toda essa diferença que tem entre as pessoas que causa tanto sofrimento. Ele acredita, né, que chegou a época, né, para uma nova era no Japão, criando assim o Tosa Loyalist Party, deixando, né, nas mãos ali do Takeshi, um grupo político, né, um grupo ali quase também militar, comandado pelo Takeshi, contra o Bakufu. O Ryoma, né, voltando a ele, que passou praticamente os últimos tempos em Edo, que seria Tóquio nos tempos atuais, e está voltando, né, assim que ele volta pra Tosa, ele encontra toda essa situação com o Tosa Loyalist Party formado, o Toyo tramando junto com o Takeshi, e ele se vê no meio desse turbilhão, sendo pego principalmente quando o Toyo é assassinado na frente dele por um ninja, utilizando um estilo conhecido como Tenen Rishin, uma coisa, né, super assim bizarra. E ele, né, acaba sendo acusado, já que ele tava ali na cena, e ele se vê obrigado a fugir de Tosa, indo logo na sequência atrás desse assassino misterioso. Aí, como eu disse, um ano depois, né, passa-se o tempo, e nós estamos em Kyoto, aonde o jogo começa mesmo, né, com o Ryoma tendo assumido a identidade de Hajime Saito, e ele tá ali, né, morando na hospedaria Teradaya, enquanto ele busca pelo assassino do pai adotivo dele, perseguindo os usuários e praticantes do Tenen Rishin, que o leva justamente até o Shisengumi, o grupo que defende o Bakufu, né? É a principal arma do Bakufu, um grupo basicamente militar de assassinos ali, né? Que vão acabando com os adversários do Shogunato e tem espalhado o sangue pelas ruas de Kyo. Ele, né, o Shisengumi, com as 13 divisões formadas por eles, todos com soldados, e os seus capitães, que são os membros principais, que por um acaso, alguns deles dominam justamente o Tenen Rishin, o estilo que matou o Toyo. Sendo assim, o Saito se infiltra e torna-se o capitão da 3ª divisão do Shisengumi, para descobrir quem é de fato o assassino do Toyo, né? Quem fez isso com o pai adotivo dele. E aí, né, gente, como costuma ser em todo Yakuza e jogos do Ryuga Gotoku, a história ela é cheia de reviravoltas, mirabolantes, dramas, lutas, né? Tensão, traições, e eu achei assim a história bem interessante e ela me prendeu pelos seus 14 capítulos. Porém, né, algumas coisas assim ficam meio claras, principalmente se você é um fã de Yakuza. Se você já joga Yakuza há algum tempo, se é um veterano, você já vai sacar algumas coisas assim praticamente de cara, né? Principalmente como, por exemplo, né, a gente ter aqui, né, o Takeshi Hampeta tendo sido, né, colocado nesse remake com a imagem, né, e o voice actor justamente do Shibusawa do Yakuza 0. Pô, gente, é praticamente, né, uma dica imensa. E isso é uma coisa que, por um lado, embora eu diga isso em relação à história que dê pra sacar, mas por um lado é algo que eu admiro nesse jogo, que me agrada muito, porque esse jogo aqui, ele é uma ode ao Yakuza 0 e ao Like a Dragon, né? Assim, de cara, nós vemos, né, a remodelagem dos personagens, principalmente desses dois jogos que são os de maior sucesso da franquia Yakuza aqui no Ocidente. E, assim, o que é muito legal disso é que, por exemplo, né, nós temos
aqui os atores, a imagem e semelhança. Por exemplo, no spin-off do Hokuto no Ken, nós tínhamos os voice actors interpretando. Aqui, cara, nós temos a imagem mesmo, né? Ou seja, o Ryoma / Saito é a imagem do Kiryu. O Okita, né? Ele é a imagem do Majima. O Nagakura é a imagem do Saejima. E por aí vai. Isso, assim, pra mim é uma maravilha, porque é uma grande, né? Assim, vamos dizer assim, é um grande evento de reunião dos personagens principais, vilões e heróis da franquia, né? Particularmente desses personagens, o que eu gostei mais de rever, assim, ver, né, interpretado, embora, claro, seja outro personagem, acho que vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer, foi o Hijikata, né, que é o Mini, do grande vilão do Yakuza 3. Ele foi o meu membro, talvez o meu membro favorito do Shisengumi. É, assim, muito legal, né, e incrível vê-lo, assim, cooperando ali, né, e ver principalmente a amizade que ele depois acaba desenvolvendo ali, a lealdade, né, dele e de todos ali, principalmente do quarteto principal, lá, né, Yakuza 4 ali, acho que poderia até tocar, né, a Forfeit aqui, a música tema lá do Yakuza 4, principalmente quando ficam ali, né, basicamente o Saito, o Hijikata, o Nagakura e o Okita. É muito legal, né, a gente presenciar essa, vamos dizer assim, né, essa aliança entre eles, assim. Eu gostei bastante, gente. E é tudo muito bom, assim, na história também. Os eventos dela, em geral, me agradaram demais, gente. Assim, né, as lutas, as batalhas contra os inimigos, como, por exemplo, contra o Okada Izo, né, que é ali basicamente um Hitokiri, né, um assassino, um retalhador. Eu citei aí Samurai X. Ele seria, né, alguns dizem que o Okada Izo historicamente seria o Kenshin, né, o principal de Samurai X seria baseado nele, outros dizem que é o Jin-E, mas é um assassino conhecido da época, e ele tá aqui como Nishiki, né, a rivalidade entre eles, tudo ali, né, a disputa pelo amor e respeito do Takeshi, isso tudo é muito legal, né, e o próprio Shisengumi com as rivalidades dentro dele, internas, né, tipo o Harada, o Ito, o Takeda e tudo mais, né, vários vilões de vários Yakuzas juntos numa mesma cena. A primeira vez que você vê a reunião ali, você fala, caraca, velho, que viagem, né, assim, impressionante mesmo, né. E todo o mistério também aí que envolve o líder, né, o Kondo, Izami Kondo, que é o líder do Shisengumi, que nunca aparece basicamente. Algumas passagens desse jogo aqui, cara, são memoráveis, as long battles, né, vamos dizer assim, que tem ali, né, as lutas do templo que tem aqui, é realmente incrível, o templo que fica aqui do lado da cidade, a hospedaria, né, a Ikedaya, como falam aqui, né, que existiu de fato, tem inclusive vários relatos históricos, eu recomendo até que vocês procurem, foi um evento super sangrento feito pelo Shisengumi, o incêndio em Kyo, e quer dizer, tudo que vai rolando aqui, né? E o castelo ali também no fim do jogo. Tudo realmente é incrível mesmo, de fato, né? Na minha primeira gameplay, né? Enquanto eu passava ali, né? Enquanto eu passei muito tempo fazendo as atividades paralelas do jogo, como eu disse, algumas coisas meio que passaram batidas pra mim. O que não aconteceu nessa minha rejogada no Legend, aonde eu prestei muito atenção em tudo e achei, assim, realmente, gente, muito bem feito, incrível mesmo. Eu curti demais e eu considero a história desse jogo incrível, realmente é o ponto mais forte desse jogo aqui, gente. Bom, terminado, né, o tópico da história, agora vamos pra gameplay, que é a padrão de Yakuza antes do Dragon Engine, né, ali que estreou no 6. É aquilo, né, gente? A gente anda pelo mapa, como dá pra perceber. Tem um encontro ali, quase como se fosse um JRPG das antigas, um RPG. Entra numa tela de batalha, você derrota os inimigos. Quando acaba, você recebe a XP e volta, né, pra cena. Aqui nós temos estilos e variações que vão, né, poder oferecer essa diversificação
na gameplay. Esses estilos são nada mais, nada menos do que o Brawler, né? Que é o estilo lutador, físico, basicamente, né? Que você dá pancadas e tudo mais, os socos e chutes. O Swordsman, que é basicamente você segura a katana com uma mão só e ataca. Esse foi o meu estilo privilegiado, que eu mais usei no jogo. Eu preferi, né, usar. O Gunman, que é basicamente pistoleiro, você atira. E também, né, o Wild Dancer, que você usa tanto a espada como a arma, uma em cada mão, como dá pra perceber aí. Cada um deles, né, a gente vê aqui com uma skill tree própria, vamos dizer assim, né, onde você aprimora, você ganha vida, abre hit actions, fortalece a sua habilidade, né, no rank aqui, 1, 2 e por aí vai. E assim, é muito legal, cara. Eu priorizei mesmo, de fato, o Swordsman pela, vamos dizer assim, vamos dizer, a estabilidade ali que dava em termos de defesa e ataque. Mas eu, cara, curti demais, assim, o Wild Dancer, né? Completamente louco você jogar ali. Eu até vou colocar na próxima batalha ele. É muito legal você virar ali, né? Atirando pra todo quanto é lado. É um estilo super ofensivo e bem legal. Todos eles, né, tem um mestre ali que você vai aprimorando e também você tem que aprimorar ali, abrir, né? O caminho com ele pra conseguir pegar mais as esferas ali e acessar habilidades melhores. Assim, gente, e cada um desses mestres já apareceu, né, em alguns outros jogos, como por exemplo, ó, eu peguei o Brawler aqui, né, que, vamos dizer, é o mais fraquinho de todos, mas embora eu tenha desbloqueado quase tudo, né, é o mais fraquinho. Aqui nós temos o Swordsman, que é o normal. Aqui o Wild Dancer, que é completamente doido, né? A gente fazer isso aqui é um estrago imenso. E aqui nós vemos, né, uma hit action própria dele, desviando. Tudo isso é muito legal, cara. Eu achei, assim, muito bem feito com a variação que eles conseguem colocar. Agora, claro que, assim, existe uma óbvia diferença, né, entre os estilos. Aqueles que utilizam a espada, obviamente, tendo uma preferência óbvia, principalmente, né, sobre o Brawler. E, como eu tava falando, né, nesse jogo nós temos os mestres, né, por exemplo, o Komaki, o velho Komaki, né, tá aqui em todas as eras, basicamente, a la Amon, sempre ensinando a gente, né, ele ensina a gente no Brawler, o Ganryu na espada e o William na pistola. Cada um realmente... Cada um desses mestres tem sub-stories legaisinhas, que eu vou citar mais na parte das sub-stories. E outro traço da gameplay também são os equipamentos que você vai abrindo, né? Inclusive tem aqui, né, o Blacksmith para você fazer, né? O ferreiro, que você pode ir fazendo os seus itens, né? Ir fazendo as suas armas e equipá-las da forma que você achar melhor. Eu particularmente não gostei muito desse modo do Blacksmith, não aproveitei porque, assim, me achei ele um tanto quanto desnecessário, já que o próprio jogo, conforme você vai cumprindo, acaba entregando itens melhores pra você, né, conforme você vai derrotando os inimigos mesmo, vamos dizer, da própria história, você vai pegando itens melhores, então assim, eu não me atraiu, né, esse craft do jogo em específico. E... outro, porém, aqui, né, que foi uma polêmica levantada lá na época do lançamento, deixou todo mundo com medo, principalmente, né, desde que o Devil Leon, que é um dos maiores youtubers aí de Yakuza, levantou, que eram, né, os poderes, as habilidades especiais dos troopers aqui, né, que você pode sair dando rajada e tudo mais. Aqui tem, né, você pega essas tropas aqui, você pode... equipá-las, né? Cada um com uma habilidade. Isso você vai, por exemplo, você derrota um inimigo e o cara entra pra sua tropa e você coloca e vai treinando. Cada um dá uma habilidade, né? Tipo um poderzão. Esse aqui, os principais, tem o Yama Goroshi, né? Que é aquele ursão, basicamente, do Yakuza 5 que você invoca e ele chega, né? Destruindo tudo. Tem ali, né? Aqui também o Rikia, que tá no meu principal, que desacelera o tempo, uma das habilidades mais apelonas que tem. E tá aqui, né, o Shinada também, que dá aquela explosão de fogo, basicamente. Cada um deles que você equipa, aumenta também o seu status, a sua força, a sua vida, a sua defesa
dá pra você se curar com algumas habilidades deles. Eu achei assim, que foi realmente de fato um medo de todos nós, inclusive meu, né, que isso quebrasse o jogo, já que inclusive os inimigos, os boss, tinha, né, essas boss battles, que a gente percebia, né, que os caras vinham com tudo ali e preocupava, né, de você começar a quebrar a realidade de um jogo que se passa nessa época. Porém, caras, assim, eu não achei ruim, não. Você pode equipar no máximo 3 cartas por estilo e eu não acho que quebrou o jogo. Em alguns pontos, claro, dá uma facilitada, não vou falar que não. Mas, assim, de dizer que quebrou completamente, eu não acho. Eu achei que foi algo, assim, até legal, assim, né? Uma inclusão legal aí, né? É quase um clã, como tem nos outros jogos, só que eles influenciam. Infelizmente, você não tem, né, ali os caras lutando ao seu lado, como era pra ser. Basicamente, já que você é o capitão da terceira divisão, então os caras lhe acompanhariam. Então essa foi a forma que eles acharam de colocar os caras do seu lado, né? Eu acho, no final, assim, das contas, que a gameplay, ela continua, assim, muito boa, excelente, muito aprimorada, ali quase no nível do 5 e do 0, que, ao meu ver, é o ápice de Yakuza, e muito viciante, como é de costume nos jogos do Ryuga Gotoku Studios, né? Bom, agora falando sobre os gráficos, a cidade e a ambientação, tudo no mesmo tópico. Eu achei eles ótimos. Claro que nós temos que ressaltar algumas coisas, né? Como o óbvio, ululante, assim, de cara, que esse jogo, ele não é feito, né, na Dragon Engine. Ele volta, né, pra Unreal. Eu acho, né, que a Dragon Engine tinha, né, atingido um ápice ali no Lost Judgment, que tava demais ali, né, após anos. E ele é um motor gráfico que ressalta principalmente os visuais noturnos, né? A gente vê, principalmente nas placas de neon de Kamurocho, de Yokohama, por exemplo, a gente vê toda a potência da Dragon Engine. Aqui não tem, né, placas de neon, obviamente, pelo jogo ser no final, ali, né, no período do século XIX. Porém, dá uma certa diferença aqui, cara. Assim, eu joguei Yakuza 6 esse ano. No final do ano passado, início desse ano. A primeira análise que tem desse ano aqui no canal, o primeiro vídeo desse ano foi a análise de Yakuza 6. E assim, gente, ele é um jogo de 2016, na realidade, né? Embora ele tenha saído aqui no ocidente em 2018. E, caras, eu vou dizer pra vocês assim, em alguns momentos eu acho Yakuza 6 mais bonito que o Like a Dragon Ishin. Isso é algo assim, né, que pega um pouco assim, né, no pé. Relembrando, né, que essa também aqui é uma versão de PS5 do jogo. E enquanto que eu joguei a versão, obviamente, de PS4 no PlayStation 5 do Yakuza 6. Então, assim, gente, eu confesso que devido a isso eu esperava um pouco mais. Eu não tô falando que o jogo é feio. Ele não é feio. Ele é muito bonito. Mas, ao meu ver, ele poderia e deveria ser mais bonito. É a minha opinião, pelo menos, né? Talvez se tivessem feito um remake total, que eu acho que não foi o caso, eles pegaram, obviamente, a estrutura do Ishin original, ao meu ver, né? Se fosse um remake total feito na Dragon Engine, ele ficaria mais bonito. Mas, ó, é bonito, gente. Não, como eu disse, não tô falando, né, que não é bonito. Mas assim, né, uma outra coisa que me incomodou um pouco, até um pouco mais do que os gráficos em si, foi, vamos dizer, né, a captura facial de alguns personagens, né? Principalmente de 2 personagens do Yakuza 0. Isso me deixou meio assim, né? Que é o Ito e o Takeda, né? Que, cara, ficou meio assim, né? Eu achei meio zoado, né? Principalmente o Ito, que é o Kuze, né? Ficou meio assim, parece que eles deram um Ctrl-C, Ctrl-V ali na cara. Colaram direto. Acho que poderiam ter feito, né, um trabalho melhor, ficou um pouco estranho. Já o Takeshi, né, o Shibusawa aí, ele ficou perfeito. Isso posto não é nada que atrapalhe. Eu também reparei que teve uma atualização durante esse tempo que ficou um pouco diferente da primeira vez que eu joguei. Eles estão um pouco melhores, né? O Ito não tá com a cara com tantos polígonos, vamos dizer assim, né? Não tá com a cara mal colada. Vamos dizer que talvez tenha sido algum soco, né, do Kiryu que tenha deixado ele com a cara meio torta. Mas, basicamente, depois dessa atualização, eu acho que diminuiu um pouco esse efeito estranho que estava. Melhorou, né? Agora, né, assim,
falando, né, sobre os cenários e em geral, cara, a ambientação, assim, dessa Kyoto do século XIX, ela tá lindamente retratada. Dá pra gente perceber, né, aqui as casas de madeira, algumas com alguns tijolos também, o chão, né, de terra batido, a iluminação através de lanternas, né, de óleo cara, assim, as casas, né, toda a estrutura japonesa, a água, o rio passando, cara, é tudo realmente, assim, muito bonito, muito bem ambientado, dá a gente, né, essa sensação de estar ali nessa época do Japão, né, os bares e restaurantes que tem ali nas ruas principais também, e a gente tem, né, a opção aqui sempre de recuperar, né, a vida aqui, tomando um gorozinho e tudo mais, é muito legal. Além, né, dos armazéns, por exemplo, que a gente encontra, as pontes, os rios, além das construções características da época, né, como os castelos e os templos, que estão muito legais ali também, né, o lugar onde fica o Shisengumi, o HQ, né, aqui, ó, o headquarters do Shisengumi, tudo realmente é muito bem feito. E com, né, as ruas cheias, como dá pra gente perceber, né, sempre de NPCs e personagens, a qualidade não caindo em nenhum instante. Eu achei, assim, realmente muito legal. E aqui, né, nós temos, assim, uma Kyo viva, né, de fato, que tá distribuída em 5, basicamente, né, em 5, vamos dizer, distritos diferentes. Aqui eu tô em Mibu, né, que é o lado aqui onde fica, né, onde fica de fato o quartel-general do Shisengumi, mas eu vou mostrar pra vocês o mapa mais especificamente, né, de Kyo, que ficou super legal, né, que os distritos são Fushimi, que é aqui embaixo, né, onde o Ryoma fica, né, hospedado aqui em Teradaya, onde fica, né, que tem todo esse distrito aqui de bares e restaurantes. Aí aqui nós temos, né, Hakugai, que é ali um setor meio que intermediário entre o Hakunai, né, entre Fushimi e Hakunai, que é onde brilha de novo. O Hakugai tem essas ruas mais curtas, né, dá uma sensação até de mais de faroeste aqui do que propriamente do que Japão. Pelo menos eu fiquei com essa sensação de Hakugai. Aqui nós temos Mukurogai, né, que é basicamente o lugar que foi devastado ali por uma praga e aonde ficam a maior parte dos bandidos e tudo mais aqui do jogo, né, a escória da sociedade principalmente está em Mukurogai, aonde encontramos também as batalhas de arena e tudo mais, né, os Most Wanteds também. Aqui nós temos também, né, Gion, que é o distrito da diversão, basicamente, né, um lugar onde o pessoal vai para beber mais, né, aquelas casas de determinado tipo de coisa que rolam por ali, e é muito legal, cara. Tem o templo também ali, numa parte do mapa, e aqui, né, como eu falei, o quartel-general, que é onde eu vou agora, do Shisengumi. No todo, eu diria que foi, assim, um trabalho impecável, e talvez, assim, né, eu seja polêmico no que eu vou dizer agora. Mas assim, embora menor o mapa aqui de Like a Dragon Ishin, eu prefiro muito mais a ambientação aqui do que do Ghost of Tsushima. São períodos diferentes, é claro, né? Ali tem na época da invasão mongol e tudo mais. Mas aqui, gente, eu acho o mundo muito mais vivo e não tão deserto como é no Ghost of Tsushima. Lá, às vezes, eu vi assim, porra, não tem muito o que fazer. Aqui é tudo muito bem preenchido. O mapa atende a tudo que tem no jogo. É super prático, como sempre, né? Eu acho, assim, incrível o trabalho que eles fizeram aqui. Mas também fica o reconhecimento ao Ghost of Tsushima e o agradecimento ao Ghost of Tsushima, já que foi, né, justamente ele que fez, né, motivou tanto a SEGA como o Ryuga Gotoku Studios a trazerem esse jogo pro ocidente. Então, eu acho que sem Ghost of Tsushima não teríamos o Like a Dragon Ishin aqui, ou pelo menos não tão cedo, né? Então fica esse reconhecimento aí. Agora, né, falando sobre o conteúdo adicional desse jogo. São 72 sub-stories ao todo, né? Geralmente, como sempre, pautadas mais pelo lado cômico.
E se tem, né, acesso a elas, algumas delas, grande parte eu diria, através ali dos bonds, né, que você forma ali com personagens, por exemplo, que estão espalhados pelo mapa. Aqui tem um menininho que quer comer vegetais, você vai lá, é uma sub-story com ele. Aí outro tem uma mulher que também quer vegetais por outros motivos, né, vegetais com um certo tipo, vamos dizer, de formato. E aí você vai lá e você também tem uma sub-story com ela e você vai formando aqui o menininho. Então assim, conforme você vai fazendo isso, né, vai abrindo essas sub-stories e outras estão espalhadas ali pelo mapa. Algumas são realmente muito legais, né, de você enfrentar ali, você também alimentar um lutador de sumô, você tem ali também, né, de escoltar ali uma princesa em um momento, que eu achei, inclusive, né, a sub-story mais difícil. Mas todas, assim, são realmente bem legais, né? Como eu disse lá no começo, eu fiz todas, né? Incluindo uma de ajudar uma senhora ali, né? Com umas entregas pra ela, pegar uns itens pra ela. Cara, assim, eu curti bastante as sub-stories e dei bastante risada. Tem, inclusive, uma sub-story bem triste aqui, né? Que fica justamente em Mibu, de um senhor e uma senhora que perdem, né? Um cachorro aqui. E aí depois enterram ele lá numa árvore. Eu achei, assim, bem triste essa sub-story. Até foi uma que destoou, né? Um senhor e uma senhora que tinham perdido um filho e o cachorro meio que substituía. É algo meio triste, assim, meio diferente, né? No mais, nós temos, né, o velho jogo do karaokê aqui, né? O minigame do karaokê, ali com músicas características, como por exemplo a Bakamitai cantada aqui. Óbvio que é diferente, né? Você canta ali num palco, você não canta com microfone. Temos aqui, né, o minigame aqui, né, todo da fazendinha da Haruka, que você vai lá, né, tem a Haruka aqui, mas é meio diferente, né, você fica com essas plantações aqui, e você tem que colher e tudo mais, pra ajudar a Haruka a pagar uma dívida e ficar, né, com a casa pra ela, já que os pais dela morreram aqui e ela tá sendo cobrada. Então é bem legal aqui que você também, né, tem um minigame ali de cozinhar também, até minha namorada jogou essa parte, né, às vezes ela gostou dessa parte, fica até a curiosidade aqui, né. No mais, nós temos também, né, as batalhas de arena ali em Mukurogai, que são, né, como Coliseu quase, mas não chega no nível de, vamos dizer, de diversão dos outros Yakuzas. As Battle Dungeons que você vai ali, né, com outros membros do Shisengumi ali, você vai representando eles e anda por dungeons ali criados aleatoriamente, né, são muitos. Eu não me incomodou particularmente porque eu ficava ouvindo, né, podcasts e coisas desse tipo enquanto eu jogava essa parte. Então eu até que curti porque eu gosto da gameplay. Os Wanted Mans, que você sai ali procurando, né, pela cidade e eles se unem ali contra você e tudo mais, eles com as gangues deles. E, gente, é muito conteúdo, cara, assim, né, pra variar, como sempre, é muito conteúdo. Tem ali o minigame, né, que você bebe com a mulher, você com uma mulher ali, né, uma hostess dessa época, e aí ela vai tirando a roupa conforme você vai bebendo, e se você não deixa, né, se você não dá um wasted ali, fica completamente bêbado. Então, assim, é tudo bem legal. Como eu disse, né, aqui eu até vou mostrar pra vocês, né, eu me aproximei na parte aqui do Legend, olha lá, gente, a 86 horas e 22 minutos. Então, quer dizer, foi ali, cara, quase 90 horas jogando esse jogo. Então eu me diverti demais, de fato, aqui, né? E foi um prazer poder desfrutá-lo ao máximo, né? Eu devo dizer assim que eu adorei, cara, assim, eu adoro, né, me perder aqui nesses jogos do Ryuga Gotoku Studios. Pra mim, assim, é sempre um prazer. O áudio desse jogo, gente, agora falando sobre ele, né, é incrível como sempre. O voice acting de praticamente todas as principais estrelas, como eu disse, né, que são os personagens mais significativos do Ryuga Gotoku Studios, até hoje brilhando, e a gente sempre exalta aqui, né, o Takaya Kuroda como Rion/Saito, e o Takeshi Rampeita, né, do Shibusawa aí, que é do Hideo Nakano. Eu acho que são dois que se destacam demais, mas o Hidikata também eu gostei bastante, o Okita, enfim, né, o Nagakura, todos os característicos. Eu gostei, assim, demais de todos. As músicas, né, são um espetáculo à parte. A gente tem, assim, né, eu adorei, cara. Elas dão, assim, né, o tom épico e de aventura. Desde a música do Menu, que eu adoro, né,
aquela música ali, que tem o tom épico da aventura do Ishin ali, né, dessa época do Japão e tudo mais, de samurais mesmo. Fora, né, as remixes que a gente tem aqui das boss battles de vários jogos, né, da franquia aí, dos jogos anteriores. Então, assim, ficou muito legal. Uma coisa que eu senti falta, né, e eu via muito, eu ligava às vezes aqui só, né, o DVD, a mídia física que eu tenho do original, pra ver a abertura, né, do Ishin original, que era uma música, né, do Clock Strikes, do One Ok Rock, que é muito legal. E eu, infelizmente, acho que não sei se eles não quiseram pagar os direitos pros caras, novamente, da banda, mas era uma música incrível, assim, até recomendo que vocês ouçam e vejam a abertura do Ishin original, acho que teria ficado muito legal aqui. Infelizmente, eles não colocaram, né, uma pena, mas fazer o que, né, gente? Infelizmente, não dá pra ter tudo. Bom, pessoal, agora, né, é hora das minhas considerações finais. Eu, né, de todos, assim, cara, de todos os jogos lançados aqui no ocidente pelo Ryuga Gotoku Studios, agora só falta eu trazer, né, o Yakuza 0 e o Kiwami, além do Dead Souls, que, como eu disse, né, incluindo o Dead Souls, eu pretendo trazer aí no máximo, né, até o começo do ano que vem. Bom, Dead Souls, vamos ver se eu trago, né? Aí, talvez demore um pouco mais no caso dele. Mas assim, gente, Like a Dragon Ishin, cara, ao meu ver, ele é um jogo que eu desejei tanto jogar, cara, lá atrás, assim, devido tanto à história do Shisengumi, como desse período histórico do Japão, que quando chegou a hora, eu não posso dizer que ele me decepcionou, porque eu gostei demais, ele me entreteve demais, dentro de mecânicas que eu já adoro dos jogos antigos, e até mesmo também dos mais atuais. É um jogo, assim, que eu acho muito bom, cara, eu acho, assim, realmente, né, eu acredito que o grande problema, vamos invocar aqui, né, o Yamano Orochi, né, vamos aí, só o Saejima mesmo pra tancar ele, né, gente, loucura completa. Mas assim, né, cara, eu só acho que ele poderia ser melhor graficamente. Isso eu acredito que eu esperava um pouco mais. É o único aspecto dele mesmo de fato que eu digo assim que me deixou um pouco decepcionado. Porque de resto, cara, foi um imenso prazer jogar esse jogo e um sonho realizado. Tanto, né, que eu zerei 2 vezes aí em poucos meses e cheguei quase a 90 horas de jogo sem nem sentir tanto. Eu acho indispensável esse jogo para todos os fãs de Yakuza e do Ryuga Gotoku Studios. Eu acho que é praticamente obrigatório. Porém, a minha única recomendação é que talvez você espere um pouco aí, uma promoção, né? Que ele entre aí, porque eu acho que 299 é um preço um pouco salgado demais para um port, basicamente, né? Que é esse jogo aqui. O próprio, né, jogo que eu pretendo, obviamente, cobrir aqui no canal e trazer análise também este ano, ainda em 2023, é o próximo lançamento, né, que é o Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, né, aí que vai trazer o Kiryu de volta. Então, né, ele tá mais em conta, tá 260 e pouco, se eu não me engano, na PlayStation Store no momento, tá até mais barato na Microsoft Store, e esse jogo tá 299. Mas como ele tem uma promoção toda hora, né, gente, dá pra pegar ele por mais em conta, que é o que eu recomendo e recomendo como sempre. Bom, pessoal, a minha nota final pra Like a Dragon Ishin é 8,5. Um excelente jogo, uma excelente história principalmente, com uma gameplay incrível e se você é fã de Yakuza, realmente indispensável. Bom, se vocês gostaram, eu peço que deixem um like, que se inscrevam no canal, que eu sempre vou estar trazendo jogos aqui, né, do Ryuga Gotoku Studios e de todos os jogos que eu goste. Valeu, pessoal, falou e até a próxima.